Nossos votos de paz a todos. Bem, a palavra resiliência, ela foi cunhada há mais ou menos uns 30 anos atrás, dentro do meio da física, para mas para falar de uma qualidade de determinados materiais que, em sendo submetidos a grandes pressões, eles retornam ao normal rapidamente. Então nós podemos pensar, por exemplo, num elástico, certo? Um elástico, a gente pode alongá-lo, ele sofre uma ação, ele sofre um estresse, ele sofre uma ação elástica, mas depois ele volta ao normal. Essa é uma capacidade resiliente. Mas essa expressão, ela não ficou só no meio da física. Ela se expandiu também para o meio da ecologia. Então, quando determinados ambientes naturais sofrem depredação ou queimada, então essa capacidade desse bioma, desse ambiente natural, ele voltar rapidamente ao normal, é uma capacidade resiliente. E a psicologia também acabou abrindo essa expressão para falar daquelas pessoas que sofrem pressões, que passam por estresse, que passam por dificuldades, que passam por provações e desafios, mas que conseguem voltar a sua vida ao normal e muitas vezes bem melhores e mais otimistas. Então a psicologia também fala que existem pessoas mais resilientes e menos resilientes. Também no meio da economia, nos meios corporativos, também se utiliza essa expressão para buscar profissionais que sejam, assim, pessoas mais resilientes, que possam dar conta de situações onde esses sujeitos, eles são submetidos a situações realmente de muito estresse dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, e conseguem administrar isso e não são tão abatidos por essas questões. Mas aqui nós não vamos fazer uma abordagem psicológica tão apenas, nós não vamos falar de um ambiente natural que se recupera, tampouco nós vamos falar de um elemento material resiliente, nós vamos falar de resiliência moral, que é a temática relacionada à nossa visão dentro do Espiritismo. E como o Mestre Jesus já nos ensinou que através dos bons exemplos a gente tem uma noção mais certeira na vida de algumas questões, nós vamos buscar dentro do Evangelho aquela personalidade que para nós é um grande exemplo de resiliência moral. E nós recorremos a vários livros e nós fomos encontrar uma citação em vários, nós encontramos em várias obras de Chico Xavier menção a esse personagem. Então Chico psicografa Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 92, onde vai falar assim: dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Esta é uma citação nesse livro, mas no livro Pão Nosso, da mesma série, nós vamos encontrar uma outra menção, a obsidiada de Magdala, e vamos também encontrar uma menção a esse personagem no livro Estudando os Espíritos, que é uma outra obra de Emmanuel, onde ele vai falar de alguns personagens femininos que tiveram uma relação muito estreita com Cristo à época que ele esteve conosco. E é interessante essa menção, porque quando nós pensamos naqueles que conviveram com Jesus à sua época, nós podemos pensar, mas por que não foi João, que era aquele discípulo dileto do Cristo, que já era uma criatura dulcificada, serena? Ou por que não Pedro, que foi escolhido por Jesus como aquela pedra angular do seu evangelho, por isso até o seu nome, Pedro, significa pedra, fazendo uma referência à base? Ou por que não mesmo o Paulo de Tarso? Emmanuel já vai nos deixar muito claro aqui. Então ele diz que ninguém fez tanto esforço para seguir Jesus quanto Maria de Magdala. E é surpreendente essa revelação, é muito surpreendente. Nenhum dos apóstolos fez tanto esforço, não que eles não fossem pessoas resilientes. Todos com certeza foram
E nós igualmente somos resilientes de formas particulares, em intensidades diferentes e em aspectos diferentes da nossa existência. Mas por que ela? É ela que geralmente nós temos uma visão um tanto deturpada dessa mulher, por conta da sua história. E vamos entender por quê. Porque Emmanuel compara Maria de Magdala a Paulo de Tarso, o antigo Saulo. E por que ele faz essa comparação? Ele compara porque para Paulo não foi tão difícil seguir Jesus. Por quê? Porque ele já era doutor da lei, ele já tinha um intelecto, de certa forma, direcionado para uma disciplina. Ele simplesmente canalizou aquela disciplina dele de uma questão para outra. Mas quando Emmanuel se reporta a ela, ele fala, diferente de uma pessoa afundada nos vícios. Porque uma pessoa afundada nos vícios há de fazer muito mais esforços do que uma pessoa que não tenha vícios na sua vida. Mas vale lembrar que todos nós, de alguma maneira, somos viciados em alguma coisa. Então, o evangelista Lucas, no capítulo 8, ele vai falar do primeiro encontro de Maria de Magdala com Jesus. Exatamente nas cercanias da região do lago de Cafarnaum, aonde naquele dia, Lucas próprio menciona, que aquela mulher, nesse primeiro contato com Cristo, Jesus, em se aproximando dela, faz um processo de desobsessão literalmente. E o evangelista fala, e dela saíram 7 daimons, ou seja, 7 espíritos obsessores. Porque essa palavra daimon não significa exatamente o diabo, como a gente entende. E pode até passar pela nossa interpretação como sendo, mas aqui nós preferimos usar a expressão daquele espírito ainda perturbado, daquele irmão que ainda sofre. E lógico, vamos pensar na figura de Magdala. O que ela fazia à sua época? Como ela exercia e vivenciava a sua vida? Qual era a sua profissão? Alguém lembra? Qual é a profissão de Maria de Magdala? Para a gente ser mais elegante, a gente pode dizer que ela seria uma garota de programa, né? Mas uma garota de programa num alto nível. Porque essa mulher era uma mulher de rara beleza, nascida no mesmo seio que Jesus e todos os discípulos, ou seja, ela vem de um seio hebreu, nasce num seio judeu, mas por conta da sua beleza, e realmente uma mulher de raríssima beleza, chamava a atenção dos homens desde tenra idade. E naturalmente que ela trazia algumas propensões dentro da área da sexualidade de muito desequilíbrio, o que a levou facilmente a utilizar do seu pendor de beleza, do seu poder atrativo, para trilhar esse caminho de desequilíbrio dentro do campo da sua sexualidade. E os romanos, à época, se encantaram com essa mulher. Então ela era uma mulher protegida dos romanos. E de romanos influentes da época, romanos riquíssimos, que ao se servirem dos serviços dessa mulher, lhe davam grandes quantias em dinheiro. Ela era detentora de um belíssimo palácio com escravos, tecidos belíssimos cobriam a sua residência, ornada em muitas joias, tecidos finos. Enfim, a casa onde ela recebia essas pessoas que iam buscar os seus préstimos. Então essa mulher, à época, é uma mulher ímpar. Porque é importante lembrar, porque quando se lê o Evangelho, é importante lembrar do contexto. Porque senão, se a gente fica preso à letra, a gente acaba sendo muito textual e pouco contextual, ou seja, ir buscar as referências históricas. E lembramos, a época de Jesus, como que era a mulher? A mulher era uma criatura valorizada? Sim ou não? Não, ela era a última da lista. Por exemplo, um pai que tinha, ou melhor, um homem casado e que tinha filhas, primeiro vinham todos os seus bens, no final da lista a sua mulher e as suas filhas. Então vinham todas as propriedades antes. Então, a mulher, nem era dado à mulher ir ao templo fazer as orações, porque se dizia que as preces das mulheres não eram ouvidas. Então, mulher e nada, à época de Jesus, era mais ou menos a mesma coisa. Agora lembremos, uma mulher seguindo uma vida de prostituição. Essa mulher recebia flores das pessoas?
Não, se uma mulher era pega em adultério, o que acontecia com ela? Apedrejada, ela não recebia flores, né? Ela era morta em praça pública. Mas como Maria de Magdala, cidadã da cidade de Magdala, era protegida desses romanos, e eles se serviam dos seus serviços, a protegiam. Mas essa mulher vivia grandes inquietações. Grandes inquietações. Algo dentro dela fez com que ela buscasse, por conta de escutar através dos seus serviçais, dos seus escravos, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de uma proposta de renovação, de um amor sincero, coisa que ela buscava, mesmo em vivenciando essa vida atribulada e torta. E, portanto, nesse dia, essa mulher resolve escutar essa preleção de Jesus. E nesse dia ela vive esse processo de desobsessão, de onde são retirados dela 7 espíritos obsessores. E vejamos, uma pessoa afundada no vício da sexolatria, que é um dos piores, segundo o que a espiritualidade nos traz. Espíritos vão se nutrir desse hospedeiro. Se ela é uma pessoa que já tem uma sexualidade desvirtuada, outros espíritos também se servem desse veículo para nutrir as suas necessidades desequilibradas. Então, a partir do momento que ela sofre esse processo de desobsessão, essa mulher já se renova. E quando ela retorna para casa e vê os seus pertences, e vê as suas joias, e vê os seus belos tecidos, e vê aqueles escravos que de forma tão prestiva ali servem, ela passa a ver aquilo tudo com um sentido um tanto vazio. Ela questiona a sua existência, questiona o caminho que tivera feito até então. E no dia seguinte, não contente, e o evangelista Lucas é o mesmo que vai fazer a narrativa, ele vai falar de um segundo momento que Maria de Magdala vai ter com Jesus. Para a gente se situar, de encontrar Jesus, todos que encontraram não foram mais os mesmos. Talvez não de pronto se modificaram, mas se modificaram ao longo do tempo. Então ela vai à cidade de Naim, que é uma situação bastante célebre, onde Lucas fala que um fariseu iria oferecer a Jesus numa noite um jantar. E havia um protocolo na época, assim como nós temos um protocolo na nossa sociedade para receber visitas em nossa casa. Então imaginemos uma região árida, ensolarada, quente, que é a região de Israel, uma região seca, onde as pessoas não tinham carro, nem trem, nem bicicleta, tinham algumas carroças, carruagens, poucos cavalos, alguns camelos, alguns jumentos, mas o mais, as distâncias eram percorridas a pé. Então, quando se recebia uma visita em casa, primeiro esse visitante era recebido com uma tina com água para que se pudesse lavar os pés dessa pessoa, e nada melhor do que uma aguinha fresquinha, depois de caminhar tanto. Depois que esses pés eram lavados, se dava um beijo na face e se passava óleo na testa. Esse é um protocolo. É como nós em recebendo uma visita. A gente cumpre um ritual, abraça, beija, convida para entrar e se oferece a melhor comida, se a visita nos interessa. Senão, a gente não vai oferecer uma refeição tão boa. Mas há uma situação na época incomum à nossa, que é a seguinte: quando se recebia um visitante numa casa, a vizinhança, já sabendo do acontecimento, se colocava ao redor e muitas vezes no interior da casa para saber quem era o visitante e o que iria ser servido, qual seria o menu, o cardápio. E Jesus então é recebido por esse fariseu que na verdade quer pegá-lo em contradição. E Jesus entra e esse homem não cumpre nenhuma dessas etapas desse protocolo. E ele senta-se ao chão, sobre os seus pés, e lá no meio quem está? Quem chega até Jesus? Ela, Maria de Magdala. Ela se coloca por trás de Jesus e chora copiosamente sobre os pés do Cristo. Chora tanto ao ponto de lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Toma dos seus longos cabelos e seca os pés do Cristo. Não contente, beija-lhe os pés. Extremamente comovida, chorosa, emocionada e mais, leva o óleo mais caro que ela tinha e unge os pés do Cristo. E o fariseu,
dirige a palavra a Jesus dizendo assim: tu não se diz o Messias? E tu, como Messias, como não sabes que essa mulher é uma mulher de má vida? Como eram tratadas as mulheres na época de Jesus? Como eram tratadas as mulheres de, entre aspas, má vida na época do Cristo? E Jesus então dirige a palavra ao fariseu e fala assim: homem, vou te contar uma história. Havia um senhor, e a esse senhor 2 homens deviam. Um devia 5 denários e o outro devia 50. Mas esse senhor perdoa a dívida. Qual dos 2 fica mais grato? A Kika me deve 5.000 reais e a Tânia me deve 5 reais. Eu digo para elas: tudo bem, vamos esquecer essa dívida. Quem é que vai ficar mais agradecido? Quem deve mais ou menos? Quem deve mais. E Jesus então, e o homem fala, lógico que aquele que deve mais. E Jesus fala assim: aquele que mais ama é aquele que é mais perdoado. Aquele que ama pouco recebe um perdão em quantidade menor. E ele olha para a mulher, e o fariseu, lógico que entendeu o que Jesus quis dizer. Esta mulher, Jesus diz: eu, chegando em sua casa, você nada fez a mim. Essa mulher chorou em meus pés, secou os meus pés com seus cabelos, beijou os meus pés, ungiu os meus pés. Aquele que muito ama será perdoado, e aquele que ama pouco será perdoado também de forma menor. E ele olha para a mulher e diz: mulher, vai, teus pecados foram perdoados, vai em paz. Aquele foi um outro dia decisivo na vida dessa mulher, e nós temos aí 2 encontros. Mas no Evangelho nós não encontramos essa narrativa, mas nós encontramos nesse livro Boa Nova, e nós recomendamos para o estudo e a leitura. No item 20, Maria de Magdala, não contente, decide ir ao encontro de Jesus, tomada de extrema coragem, porque uma mulher sair sozinha à noite, sendo uma mulher de vida fácil, não é para qualquer um. Nós sequer fazemos ideia do quanto essa mulher realmente se violentou para operar a mudança que ela operou na vida dela. Então, o encontro seria na cidade de Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. Jesus estaria lá. E ela se imbui de toda força e vai até lá, adentra a casa de Simão Pedro, e Humberto de Campos fala isso, adentra nos umbrais, porque a iluminação era por velas, portanto um lugar escuro, mas também essa citação do umbral diz respeito à escuridão que ainda nos envolve. E quando Pedro olha para ela, ele recebe ela com abraços e beijos? Não. Simão Pedro olha para aquela mulher e os pensamentos que lhe passam à cabeça são os mesmos de qualquer homem da época. O que essa mulher está fazendo aqui? Essa mulher de má vida. Essa mulher que renegou as raízes judaicas. Ele pensa. E ela sente isso naquele olhar recriminativo de Pedro, mas ela adentra a casa, senta-se aos pés de Jesus e fala assim para ele: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarevidência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E daí nós pensamos. A coragem da criatura de chegar diante de Jesus e abrir o seu coração. Sem medo. Falar abertamente numa fala onde outras pessoas também teriam acesso a essa verdade tão pessoal e tão íntima. E ela, já com lágrimas nos olhos, continua: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? E a pergunta é nossa: será que nós, todos nós, mesmo diante dos nossos erros, equívocos, transvios no caminho, será que Deus nos aceita como obreiros da sua seara? E Jesus então fala a ela: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino
e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são todas as criaturas humanas, portanto todos nós. Porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o caminho. Caminhe agora, sob a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. E daí nós temos a frase de Jesus, que depois é repetida por Pedro inúmeras vezes. Bem, aqui ela abre o coração para Jesus e pergunta, mesmo diante de todos os meus pecados, mas ela fala uma coisa importante de Jesus. Ela fala, Senhor, tu tens a clarividência do céu. Então ela está dizendo que Jesus sabe de todos nós os nossos dramas. Jesus sabe de todos nós, entre aspas, os nossos pecados, que são os nossos equívocos, e transvios do caminho, que é natural para criaturas ainda tão ignorantes como nós, e ainda tão voltadas, enlaçadas no egoísmo e no orgulho como nós. Mas, quando ela pergunta a Jesus, mas será que diante de tudo isso Deus me aceita? E Jesus fala, só que ela fala uma palavra, ela diz, Senhor, eu ouvi o teu chamado para o Evangelho, mas Jesus usa uma outra expressão, ela diz, tu escutaste o chamado. Ouvir e escutar tem uma diferença. Quando a gente só ouve, a gente usa só o aparelho auditivo, mas quando a gente escuta, escutar significa levar essa escuta para o coração. E toda vez que nós escutamos, nós não somos mais os mesmos. Enquanto a gente só ouve, a gente continua levando a vida do mesmo jeito, que é milagre. Mas quando a gente escuta, a gente trabalha. E na sequência do diálogo, Jesus vai dizer que nós somos essas situações, ou essas obras, ou essas casas em ruínas, mas as flores em nós são aquelas esperanças que vão brotando dentro de nós, alimentadas por nós próprios. E ele diz, Jesus, as bênçãos de Deus descem e chamam. Ele usa duas palavras muito importantes, porque Deus faz isso conosco o tempo todo. Deus derrama uma enxovalhada de bênçãos sobre nós. Ele nos chama. E é importante a gente lembrar, quando alguém nos chama na rua, o que nós fazemos? Se, por exemplo, eu estou na rua e vou dizer, Kika, o que ela vai fazer? O que vocês fazem quando alguém chama vocês? Não fazem nada? Olha, pelo menos vai fazer isso aqui, né? Vai olhar de onde vem essa voz. Então, quando alguém nos chama, nós fazemos Fazemos o quê? Um movimento. Quando Deus nos chama, o que Ele está pedindo de nós? Um movimento. Ele está dizendo para nós, se mexa, faça alguma coisa. Se movimente. Você não fez algum movimento ainda, porque se está acontecendo a mesma coisa durante muito tempo, alguma coisa você não fez ainda. Está deixando de fazer alguma coisa. Então Jesus diz isso a ela e o diálogo continua. Ela vai perguntar assim, no entanto, Senhor, eu tenho amado e tenho sede de amor. Ela abre o coração, ela diz, eu tenho amado. E Jesus diz, sim, tua sede é real. Ele reconhece que o que ela fez é real. Só que ele vai explicar sobre o amor para Maria de Magdala. Ele vai falar que esse amor que ele oferece não é um amor que está vinculado à expectativa. É um amor que se doa, mas que não espera a troca. Que é algo que nós não sabemos fazer muito bem. Porque toda vez que nós damos algo ao outro, a gente espera que o outro nos retribua. Sem entender que a lei de causa e efeito, que essa ação que eu faço para o outro, pode vir de outra pessoa, de outro jeito. Só que nós não temos essa paciência resiliente. A gente quer o retorno imediato. E Jesus fala desse amor, a sua proposta é um amor que está implicado em alguns sacrifícios. E ele vai dizer uma grande frase para ela, ele vai dizer, só o amor pelo sacrifício. Ela pergunta, só o amor então pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Será que esse amor de Jesus só implica em sacrifício? Será que a gente entende sacrifício como sofrimento ainda?
Como nós entendemos isso? E Jesus diz, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Só essa frase já é uma frase de tamanha filosofia, de tamanho conteúdo, que a gente poderia discutir isso uma vida inteira. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida de Jesus. Por exemplo, quem gosta de tomar um cafezinho com açúcar aqui? Vocês gostam? Então imagina o médico dizer para você, a partir de amanhã você tira o açúcar do seu café. Isso é um sacrifício. Um sacrifício. Tudo bem. Eu vou estranhar ficar sem o meu açúcar no cafezinho preto. Mas isso vai ter um benefício. Consegue perceber? Que toda vez que eu me imputo na minha vida uma disciplina, eu faço um sacrifício, mas eu tenho um benefício. Só que às vezes a nossa lógica não funciona desse jeito. Então Jesus ensina a Maria de Magdala isso. Ele revela para ela. Assim como nós nessa conversa estamos desvelando essas verdades. E o diálogo segue e ele fala para ela, somente o sacrifício então contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Então Jesus diz, quando a gente vive bem, a gente vai aprendendo a abrir mão de algumas coisas, para ficar melhor ainda. Mas às vezes a gente não abre mão da maledicência, que é uma coisa horrível nas nossas vidas. E nos lembra Chico Xavier, que tinha uma frase enorme na casa dele, dizendo, aqui ninguém fala mal da vida alheia. Então qualquer pessoa que chegava lá já se constrangia. Eu vou falar de alguém se o cartaz está ali em letras gigantes. Isso é uma disciplina. Muitas vezes isso é um sacrifício para algumas pessoas. Não falar mal dos outros. Começar a se dar essa disciplina. Hoje eu não vou falar mal de ninguém. Ou quem sabe nas primeiras horas da manhã. A gente começa com doses pequenas. E vai ampliando isso. E daqui a pouco isso já é um hábito saudável. De controlar a língua. Viver bem é saber imolar-se. Então ele diz, acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos? Porque às vezes nós queremos só ceder os nossos desejos. Só ceder. Quero tudo para mim e nada para o outro. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, mas será que eu faço o outro feliz? Será que eu sou um bem na vida do outro? Porque quando uma criatura está imersa nos vícios, ela está obnubilada, ela não tem muita consciência. Mas na medida em que ela se purifica, ela vai tendo percepções mais refinadas. De si e do outro. De si consigo. E também de si em relação ao outro. As relações. Porque enquanto a gente está chafurdado nos vícios, não se tem muito essa consciência. Se vive quase que praticamente uma vida quase que de instinto. Uma vida quase que de um animal. Mas nós estamos na condição humana. E a condição humana nos confere raciocínio, lógica, pensar contínuo, inteligências várias. Então isso é uma grande diferença em relação aos animais. E Jesus continua esse diálogo falando, usando o exemplo dos homens que vão às lutas, às batalhas, e que muitas vezes se veem como triunfadores porque deixam ao chão milhares de cadáveres. E Jesus fala, quem será que é o triunfador? Quem será realmente que triunfa? É aquele que caminha sobre os cadáveres ou aquele que morreu? E ele lembra a figura da mulher à época que fica em casa, que cuida dos filhos, que cuida do lar e que muitas vezes fica sozinha sem o marido que morreu na guerra. Então Maria de Magdala, até aquele momento, ela tinha uma perspectiva do seu feminino estritamente relacionada à sua vivência sexual. Mas naquele momento Jesus lança uma outra perspectiva do feminino, que é a maternidade. Quando Jesus fala isso a ela tem um insight, ela diz, Senhor, mas coitada de mim, eu nunca vou poder ser mãe. E Jesus então lança um desafio a Maria de Magdala. Maria, qual é a maior de todas as mães na terra? É aquela que abriga os filhos do seu ventre ou é aquela que abriga os filhos do mundo? E daí ela tem outro insight. Ela entendeu a mensagem. Ela diz, Senhor, doravante eu serei essa mulher a abrigar as minhas irmãs de profissão.
a cuidar delas, a amparar os necessitados. Ela se imbui de tanta força naquele momento, e no final do diálogo ela sai dali resoluta mesmo, e ela faz isso. E ela diz: Senhor, e quando tu faltares? E Jesus disse: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em os nossos votos de paz a todos. Bem, a palavra resiliência, ela foi cunhada há mais ou menos uns 30 anos atrás, dentro do meio da física, para mas para falar de uma qualidade de determinados materiais que, em sendo submetidos a grandes pressões, eles retornam ao normal rapidamente. Então nós podemos pensar, por exemplo, num elástico, certo? Um elástico, a gente pode alongá-lo, ele sofre uma ação, ele sofre um estresse, ele sofre uma ação elástica, mas depois ele volta ao normal. Essa é uma capacidade resiliente. Mas essa expressão, ela não ficou só no meio da física. Ela se expandiu também para o meio da ecologia. Então, quando determinados ambientes naturais sofrem depredação ou queimada, então essa capacidade desse bioma, desse ambiente natural, ele voltar rapidamente ao normal, é uma capacidade resiliente. E a psicologia também acabou aderindo essa expressão para falar daquelas pessoas que sofrem pressões, que passam por estresse, que passam por dificuldades, que passam por provações e desafios, mas que conseguem voltar a sua vida ao normal e muitas vezes bem melhores e mais otimistas. Então a psicologia também fala que existem pessoas mais resilientes e menos resilientes. Também no meio da economia, nos meios corporativos, também se utiliza essa expressão para buscar profissionais que sejam, assim, pessoas mais resilientes, que possam dar conta de situações onde esses sujeitos, eles são submetidos a situações realmente muito estresse dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, e conseguem administrar isso e não são tão abatidos por essas questões. Mas aqui nós não vamos fazer uma abordagem psicológica tão apenas, nós não vamos falar de um ambiente natural que se recupera, tampouco nós vamos falar de um elemento material resiliente. Nós vamos falar de resiliência moral, que é a temática relacionada à nossa visão dentro do Espiritismo. E como o Mestre Jesus já nos ensinou que através dos bons exemplos a gente tem uma noção mais certeira na vida de algumas questões, nós vamos buscar dentro do Evangelho aquela personalidade que para nós é um grande exemplo de resiliência moral. E nós recorremos a vários livros e nós fomos encontrar uma citação nós encontramos em várias obras de Chico Xavier menção a esse personagem. Então Chico psicografa Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 92, onde vai falar assim: dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Esta é uma citação nesse livro, mas no livro Pão Nosso, da mesma série, nós vamos encontrar uma outra menção, a obsidiada de Magdala, e vamos também encontrar uma menção a esse personagem no livro Estudando os Espíritos, que é uma outra obra de Emmanuel, onde ele vai falar de alguns personagens femininos que tiveram uma relação muito estreita com Cristo à época que ele esteve conosco. E é interessante essa menção, porque quando nós pensamos naqueles que conviveram com Jesus à sua época, nós podemos pensar, mas por que não foi João, que era aquele discípulo dileto do Cristo, que já era uma criatura dulcificada, serena? Ou por que não Pedro, que foi escolhido por Jesus como aquela pedra angular do seu evangelho, por isso até o seu nome, Pedro, significa pedra, fazendo uma referência à base? Ou por que não mesmo o Paulo de Tarso? Emmanuel já vai nos deixar muito claro aqui. Então ele diz
que ninguém fez tanto esforço para seguir Jesus quanto Maria de Magdala. E é surpreendente essa revelação. É muito surpreendente. Nenhum dos apóstolos fez tanto esforço, não que eles não fossem pessoas resilientes. Todos com certeza foram, e nós igualmente somos resilientes de formas particulares, em intensidades diferentes e em aspectos diferentes da nossa existência. Mas por que ela? É ela que geralmente nós temos uma visão um tanto deturpada dessa mulher, por conta da sua história. E vamos entender por quê. Porque Emmanuel compara Maria de Magdala a Paulo de Tarso, o antigo Saulo. E por que ele faz essa comparação? Ele compara porque para Paulo não foi tão difícil seguir Jesus. Por quê? Porque ele já era o doutor da lei, ele já tinha um intelecto, de certa forma, direcionado por uma disciplina. Ele simplesmente canalizou aquela disciplina dele de uma questão para outra. Mas quando Emmanuel se reporta a ela, ele fala, diferente de uma pessoa afundada nos vícios. Porque uma pessoa afundada nos vícios há de fazer muito mais esforços do que uma pessoa que não tenha vícios na sua vida. Mas vale lembrar que todos nós, de alguma maneira, somos viciados em alguma coisa. Então, o evangelista Lucas, no capítulo 8, ele vai falar do primeiro encontro de Maria de Magdala com Jesus. Exatamente nas cercanias da região do lago de Cafarnaum, aonde naquele dia, Lucas próprio menciona, que aquela mulher, nesse primeiro contato com Cristo, Jesus, em se aproximando dela, faz um processo de desobsessão literalmente. E o evangelista fala, e dela saíram 7 daimons, ou seja, 7 espíritos obsessores. Porque essa palavra daimon não significa exatamente o diabo, como a gente entende. E pode até passar pela nossa interpretação como sendo, mas aqui nós preferimos usar a expressão daquele espírito ainda perturbado, daquele irmão que ainda sofre. E lógico, vamos pensar na figura de Magdala. O que ela fazia à sua época? Como ela exercia e vivenciava a sua vida? Qual era a sua profissão? Alguém lembra aqui qual é a profissão de Maria de Magdala? Para a gente ser mais elegante, a gente pode dizer que ela seria uma garota de programa, né? Mas uma garota de programa num alto nível. Porque essa mulher era uma mulher de rara beleza, nascida no mesmo seio que Jesus e todos os discípulos, ou seja, ela vem de um seio hebreu, nasce num seio judeu, mas por conta da sua beleza, e realmente uma mulher de raríssima beleza, chamava a atenção dos homens desde tenra idade. E naturalmente que ela trazia algumas propensões dentro da área da sexualidade de muito desequilíbrio, o que a levou facilmente a utilizar do seu pendor de beleza, do seu poder atrativo, para trilhar esse caminho de desequilíbrio dentro do campo da sua sexualidade. E os romanos, à época, se encantaram com essa mulher. Então ela era uma mulher protegida dos romanos. E de romanos influentes da época, romanos riquíssimos, que ao se servirem dos serviços dessa mulher, lhe davam grandes quantias em dinheiro. Ela era detentora de um belíssimo palácio com escravos, tecidos belíssimos cobriam a sua residência, ornada em muitas joias, tecidos finos. Enfim, a casa onde ela recebia essas pessoas que iam buscar os seus préstimos. Então essa mulher, à época, é uma mulher ímpar. Porque é importante lembrar, porque quando se lê o Evangelho, é importante lembrar do contexto. Porque senão, se a gente fica preso à letra, a gente acaba sendo muito textual e pouco contextual, ou seja, ir buscar as referências históricas. E lembramos, a época de Jesus, como que era a mulher? A mulher era uma criatura valorizada? Sim ou não? Não, ela era a última da lista. Por exemplo, um pai que tinha, ou melhor, um homem casado e que tinha filhas, primeiro vinham todos os seus bens, no final da lista a sua mulher e as suas filhas. Então vinham todas as propriedades antes. Então,
A mulher, nem era dado à mulher ir ao templo fazer as orações, porque se dizia que as preces das mulheres não eram ouvidas. Então, mulher e nada, à época de Jesus, era mais ou menos a mesma coisa. Agora lembremos, uma mulher seguindo uma vida de prostituição. Essa mulher recebia flores das pessoas? Não. Se uma mulher era pega em adultério, o que acontecia com ela? Apedrejada. Ela não recebia flores, né? Ela era morta em praça pública. Mas como Maria de Magdala, cidadã da cidade de Magdala, era protegida desses romanos, e eles se serviam dos seus serviços, a protegiam. Mas essa mulher vivia grandes inquietações. Grandes inquietações. Algo dentro dela fez com que ela buscasse, por conta de escutar através dos seus serviçais, dos seus escravos, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de uma proposta de renovação, de um amor sincero, coisa que ela buscava, mesmo em vivenciando essa vida atribulada e torta. E, portanto, nesse dia, essa mulher resolve escutar essa preleção de Jesus. E nesse dia ela vive esse processo de desobsessão, de onde são retirados dela 7 espíritos obsessores. E vejamos, uma pessoa afundada no vício da sexolatria, que é um dos piores, segundo o que a espiritualidade nos traz. Espíritos vão se nutrir desse hospedeiro. Se ela é uma pessoa que já tem uma sexualidade desvirtuada, outros espíritos também se servem desse veículo para nutrir as suas necessidades desequilibradas. Então, a partir do momento que ela sofre esse processo de desobsessão, essa mulher já se renova. E quando ela retorna para casa e vê os seus pertences, e vê as suas joias, e vê os seus belos tecidos, e vê aqueles escravos que tão, de forma tão prestiva a lhe servem, ela passa a ver aquilo tudo com um sentido um tanto vazio. Ela questiona a sua existência, questiona o caminho que tivera feito até então. E no dia seguinte, não contente, e o evangelista Lucas é o mesmo que vai fazer a narrativa, ele vai falar de um segundo momento que Maria de Magdala vai ter com Jesus. Para a gente se situar, de encontrar Jesus, todos que encontraram não foram mais os mesmos. Talvez não de pronto se modificaram, mas se modificaram ao longo do tempo. Então ela vai à cidade de Naim, que é uma situação bastante célebre, onde Lucas fala que um fariseu iria oferecer a Jesus numa noite um jantar. E havia um protocolo na época, assim como nós temos um protocolo na nossa sociedade para receber visitas em nossa casa. Então imaginemos uma região árida, ensolarada, quente, que é a região de Israel, uma região seca, onde as pessoas não tinham carro, nem trem, nem bicicleta, tinham algumas carroças, carruagens, poucos cavalos, alguns camelos, alguns jumentos, mas o mais, as distâncias eram percorridas a pé. Então, quando se recebia uma visita em casa, primeiro esse visitante era recebido com uma tina com água para que se pudesse lavar os pés dessa pessoa, e nada melhor do que uma aguinha fresquinha, depois de caminhar tanto. Depois que esses pés eram lavados, se dava um beijo na face e se passava óleo na testa. Esse é um protocolo. É como nós em recebendo uma visita. A gente cumpre um ritual, abraça, beija, convida para entrar e se oferece a melhor comida, se a visita nos interessa. Senão, a gente não vai oferecer uma refeição tão boa. Mas há uma situação na época incomum à nossa, que é a seguinte. Quando se recebia um visitante numa casa, a vizinhança, já sabendo do acontecimento, se colocava ao redor e muitas vezes no interior da casa para saber quem era o visitante e o que iria ser servido, qual seria o menu, o cardápio. E Jesus então é recebido por esse fariseu que na verdade quer pegá-lo em contradição. E Jesus entra e esse homem não cumpre nenhuma dessas etapas desse protocolo. Ele senta-se ao chão sobre os seus pés e lá no meio quem está? Quem chega até Jesus? Ela, Maria de Magdala. Ela se coloca por trás de Jesus e chora copiosamente sobre os pés do Cristo.
chora tanto ao ponto de lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Toma dos seus longos cabelos e seca os pés do Cristo. Não contente, beija-lhe os pés. Extremamente comovida, chorosa, emocionada e mais, leva o óleo mais caro que ela tinha e unge os pés do Cristo. E o fariseu dirige a palavra a Jesus dizendo assim: tu não se diz o Messias? E tu, como Messias, como não sabes que essa mulher é uma mulher de má vida? Como eram tratadas as mulheres à época de Jesus? Como eram tratadas as mulheres de, entre aspas, má vida à época do Cristo? E Jesus então dirige a palavra ao fariseu e fala assim: homem, vou te contar uma história. Havia um senhor, e a esse senhor 2 homens deviam. Um devia 5 denários e o outro devia 50. Mas esse senhor perdoa a dívida. Qual dos 2 fica mais grato? A Kika me deve 5.000 reais e a Tânia me deve 5 reais. Eu digo para elas, tudo bem, vamos esquecer essa dívida. Quem é que vai ficar mais agradecido? Quem deve mais ou menos? Quem deve mais. E Jesus então, e o homem fala, lógico que aquele que deve mais. E Jesus fala assim: aquele que mais ama é aquele que é mais perdoado. Aquele que ama pouco recebe um perdão em quantidade menor. E ele olha para a mulher, e o fariseu, lógico que entendeu o que Jesus quis dizer. Esta mulher, Jesus diz, chegando em sua casa, você nada fez a mim. Essa mulher chorou em meus pés, secou os meus pés com seus cabelos, beijou os meus pés, ungiu os meus pés. Aquele que muito ama será perdoado, e aquele que ama pouco será perdoado também de forma menor. E ele olha para a mulher e diz: mulher, vai, teus pecados foram perdoados, vai em paz. Aquele foi um outro dia decisivo na vida dessa mulher, e nós temos aí 2 encontros. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.